Deus abençoe a todos. No dia de hoje nós estamos ainda, claro, não é? Com o livro maravilhoso de Atos, né? Dos Atos dos Apóstolos, dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Também Deus tem atos maravilhosos para realizar através da sua e da minha vida, o Espírito Santo e nós fazendo a obra. Que Deus abençoe você no dia de hoje e toda a sua casa. No capítulo 10 nós vamos ver a história linda, maravilhosa de um homem chamado Cornélio. O centurião Cornélio cuidava, né, de uma centúria de 100 homens. E aquele homem, ele era, a Bíblia vai dizer, piedoso, temente a Deus, e servia a Deus, tanto ele quanto a sua casa, com suas esmolas, né, com sua vida piedosa, com as orações e com esmolas, abençoava o povo. Nós devemos estar fazendo isso. O Evangelho precisa andar com duas pernas, o lado espiritual e o lado social. E esse homem abençoava aquelas vidas e ele tinha um bom testemunho. Todos davam bom testemunho desse homem. Com isso não quer dizer que não tinha alguém contra. Não é verdade? Porque sempre tem aqueles do contra. Mas aqui não está frisando isso, então não vamos nos deter nisso. Não se detenha, né, naquelas pessoas que falam mal de você, que não aprovam o seu trabalho, que atrapalham a obra de Deus na sua vida e até na vida secular, que se levantam contra você na área que você trabalha. Não se preocupe, Deus é com você e ele viu todas essas coisas que Cornélio fazia. Não é diferente conosco, ele vê tudo que nós fazemos. E aquele anjo vai aparecer, enviado por Deus a Cornélio, e vai se dirigir a ele. E ele vai fixar os olhos naquele anjo. Mas ele, como? Quem? Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tudo que você faz, então sobe para a memória diante de Deus. E nós podemos ver que aqui está notório que tudo que aquele homem estava fazendo estava subindo para a memória sua. Deus está vendo, tem muitas pessoas neste mundo que são bondosas, cuidadosas para com os seus entes queridos, para com os que sofrem, não é? Muitas vezes não tem nenhuma religião, uma religião diferente da nossa de repente, mas Deus está com seus olhos também nessas vidas e ele vai dizer que é para ir a Jope ali mandar chamar Simão, alguém fosse lá chamar Simão por sobrenome Pedro, porque não adianta tão somente as boas obras, você entende, amado? Não adianta somente as boas obras, tem que ter boas obras, sim, nós fomos feitos para isso, como dizem Efésios, não é verdade? Mas nós temos que saber que não adianta as boas obras tão somente porque ela não vai ou elas não irão levar homem algum aos céus, à salvação. E aquele homem era bom, aquele homem orava à sua maneira, ele tinha sua família, não é? Na presença de Deus, como ele queria buscar a maneira dele e fazendo esmolas, achava que era o melhor para fazer e ele fazia. Só que Deus, observando isso, vai enviar um anjo para que esse anjo chegue ali e mande chamar Pedro. Por quê? Porque não adianta, repito, somente as obras. Tem que crer em Jesus como Salvador, tem que entender a obra do Evangelho, tem que entender que Jesus veio ao mundo sofrer, padecer, não é, de toda forma de problemas, de lutas que ele passou na carne por causa de nós. Então, por causa de Cornélio, mas Cornélio não sabia. Então era necessário que fosse anunciado o Evangelho. Nós temos anunciado o Evangelho. Quantas pessoas que você, meu amigo, minha irmã, você admira, que pessoa boa, que pessoa bondosa, caridosa, não consegue ver alguém sofrendo e logo está ali estendendo a mão. Mas você já falou do amor de Deus para ela, de Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário? Não adianta simplesmente estar fazendo as boas obras. É necessário que anunciemos também a essas pessoas
pessoas o caminho da salvação e as outras também que estão nas cadeias, que estão nas drogas, que estão fazendo as coisas que não convém. É necessário que possam entender o plano da salvação, abandonar os maus caminhos e seguir a Jesus. Então vocês vão ver que o Espírito Santo fala mesmo conosco. E Pedro ali na hora, não é sexta, a palavra de Deus diz, ao meio-dia, estava orando, estava falando com Deus no terraço daquela casa de Simão Curtidor. E de repente o Espírito Santo, ele sentiu vontade de comer. Eu sempre digo, muitas vezes você diz assim, não, eu pensei alguma coisa, eu falei alguma coisa, então eu dormi, sonhei. Claro que muitas vezes os sonhos vêm dos muitos pensamentos, do dia a dia, das coisas que você visualizou, não é verdade? Mas de repente Deus usa aquela situação que você se preocupou, aquela situação que você viu, e Deus revela algo para você, e ele sentiu fome, teve vontade de comer e pediu que preparasse algo para que ele se alimentasse, e justamente nesse momento desce aquele, na visão dele, como um lençol amarrado pelas 4 pontas, com todos os animais, quadrúpedes, aves, daqueles que não era lícito o judeu comer, e Deus vai mandar, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele falando, e ele diz, Senhor. Ele reconheceu a voz, mas ele diz para o Senhor não. Quantas vezes nós estamos dizendo não para o Senhor, seja no ministério, na obra que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele quer que estejamos fazendo, Ele quer que estejamos abençoando alguém. Esse não, aquele ali até eu posso fazer, mas esse aí não. Esse já me fez muito mal. Não, Deus quer que você abençoe o que Ele mandar você fazer. Ele fala com seu espírito, Ele fala através de uma revelação da forma que Ele quer. Entenda e faça. E vai também a segunda vez, né? Ele vai dizer que ele nunca comeu nada comum e imundo. E segunda vez vai a voz falar, e assim 3 vezes, e vai recolher-se no céu, não é? Aquele lençol com aqueles animais imundos na visão do judeu. E estando ele ainda pensando, né? Ele estava duvidando o que seria aquilo. Na verdade, não é? Estava indo contrário à sua vontade, contrário à vontade dele, do que ele sabia, dos conhecimentos dele. Quantas coisas vêm contrário ao seu conhecimento, meu irmão, minha irmã. Não, tenho que fazer assim, minha religião diz isso, isso e isso. Não posso mudar de religião, mesmo sabendo a verdade, mesmo o Senhor falando ao seu coração. Não faça isso, abrace a palavra de Deus, faça a vontade do Senhor. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. O próprio Pedro diz isso, não é? Como nós já vimos, e agora está desobedecendo. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Esse mesmo Espírito, próprio Deus, vai dizer a ele que não duvide, vá com esses varões, porque foi o Senhor que enviou. E eles vão contar como Cornélio teve aquela visão, e eles vão à casa de Cornélio, e que bênção, iniciando-se assim, vamos dizer, uma célula de evangelização. Cornélio colocou toda a família e muitos ele colocou ali para estarem ouvindo a palavra dessa vida, a palavra de vida eterna, e o Espírito Santo vai descer sobre todos e eles serão batizados, porque o próprio Pedro diz, como vamos impedir que sejam batizados esses que já receberam o Espírito Santo como nós? Muitos não entendem, pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizadas nas águas. Mas se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas já está batizado nas águas, busque o revestimento do Senhor para você pregar a palavra dele com ousadia, com coragem, e nada vai impedir que você testemunhe. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 47 diz, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Glória a Deus. Então nós estamos buscando
fazer a vontade de Deus, e neste dia nós estamos buscando mais, a cada dia de glória em glória, crescendo na presença do Pai, fazendo tão somente o que lhe agrada. E no capítulo 11 nós vamos ver Pedro justificando-se, não é? Porque batizou Cornélio. Nós vamos ver também o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado aos gentios em Antioquia. Nós vamos ver que ali, pela primeira vez, os homens de Deus, as mulheres de Deus foram chamados cristãos. Somos chamados cristãos. Pela primeira vez foi ali, começou em Antioquia, pequenos cristos. Glória a Deus, eles viam isso naquelas pessoas que estavam testemunhando do grande Cristo. Glória a Deus, você é um pequeno Cristo, meu amigo, minha amiga. Nós podemos fazer a obra do Senhor, porque nós temos poder, nós temos autoridade do Espírito Santo. E no versículo 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O 23: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé soube lá em Jerusalém ficaram sabendo, e Barnabé foi enviado e viu o fervor daquele povo, e ele admoesta o povo. Que Deus continue nos abençoando, que fiquemos no fervor do Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, fazendo a obra de um evangelista até o grande dia. Querido Deus, nós te agradecemos pela palavra de Atos. Que palavra maravilhosa, que despertamento, Senhor. Como nós devemos estar buscando a tua presença, fazer a tua vontade, ó Pai. Como devemos ajudar os menos favorecidos, mas não nos esquecermos jamais, Senhor, de pregar a tua palavra, porque não adianta abençoar vidas só para esta vida, mas queremos abençoar vidas para a eternidade. Entregamos em tuas mãos os teus servos, entregamos em tuas mãos todos que compõem conosco este canal, os demais meios de comunicação que nós temos pedidos, ó Deus, das pessoas que têm buscado as orações do povo de Deus, as nossas orações. Apresentamos agora a todos, no nome de Jesus. Suas necessidades sejam supridas, suas vidas sejam saciadas pelos bens materiais, mas principalmente pela tua presença, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. Deus, nós fazemos a nossa oração no nome de Jesus, com pedidos e com agradecimentos. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.